E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do mercado de criptomoedas. O pânico tá batendo na porta, stablecoins estão desabando, altcoins estão deixando de existir e uma das maiores moedas pareadas ao dólar mais uma vez perdeu o seu lastro e eu não tô falando da UST da Luna. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou passar tudo o que está acontecendo aqui no mercado, além de falar as maiores probabilidades para o Bitcoin e todo o mercado cripto. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado de criptomoedas, comentando aí de pontos fundamentalistas, fazendo análise on-chain, passando em gráfico, sentimento, notícias e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. Eu também queria convidar todos vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá tem o meu canal do Telegram, lá tem o meu grupo de investimento 100% gratuito. Se você gosta também desse conteúdo que eu produzo, deixa o like, né? Deixa o joinha que isso ajuda demais. Compartilha com quem você acha que tá gostando também. E por último, mas não menos importante, eu tô postando videoaulas aqui de análise gráfica no canal. Então se você gosta, eu vou deixar a playlist aqui em cima para você estar conferindo, porque ontem eu postei uma videoaula nova, super bacana. Pessoal, vamos começar falando do dólar Tether, né? A maior stablecoin, a stablecoin com maior capital de mercado, mais famosa, que traz mais liquidez para o mercado, perdeu aí sua paridade ao dólar, né? Ela devia supostamente valer $1, mas ela está valendo 98 centavos de dólar. E durante a madrugada ela chegou aí a valer 95 centavos de dólar, né? E tudo isso porque devido ao pânico que aconteceu no ecossistema da Terra, né, que eu comentei aí ao longo do vídeo de ontem, as pessoas começaram a investigar as stablecoins e o Tether, né, não é de hoje, ele tem um problema aí na justiça e também uma certa dúvida com relação à sua reserva, né, porque pela lógica, para o Tether sempre valer $1, para cada Tether existente deveria ter $1 lá na empresa, né, na empresa que gerencia o USDT. E agora, face a desenterrar essas questões, os processos que eles estão passando lá na Justiça dos Estados Unidos, eles viram que o Tether de fato ele não tem todos os dólares aí, confirmando aquela segurança de fato de que para cada Tether emitido tem que ter $1. Se a gente puxar aqui todo o período da moeda, a gente consegue ver que já teve até épocas onde ele passou a valer menos, né? Chegou a valer aqui 92 centavos, mas de fato é um deslize bem forte, bem considerável, né? Mas ao longo da história voltou, tá, galera? É muito comum voltar aí, de fato, e já está até inclusive voltando. E o que que isso quer dizer? O dólar Tether sempre foi, entre aspas, uma bomba relógio, né? As pessoas elas sempre desconfiaram e acabam por utilizar o dólar Tether como opção para se estar fazendo trades, né? Devido a maior liquidez, maior capital de mercado e de fato ser a paridade aí que as pessoas elas utilizam, né? Então os suportes funcionam melhor, as resistências funcionam melhor, está menos sujeito a violinadas. Mas se a gente vier no gráfico, antes de passar aqui no S&P 500, a gente pode até digitar o preço do Bitcoin contra o Tether. A gente vai ver aqui que ele está valendo 28.300. E se a gente digitar o Bitcoin contra o SDC da Coinbase, ele vai estar valendo 28.100. Por que o Bitcoin está mais barato com o USDC? Porque o USDC vale mais, né? O USDC da Coinbase, ele vale mais do que o dólar Tether, que agora está valendo 99 centavos. O outro exemplo é o BTC UST, né? Aí fica mais nítido ainda que o BTC UST ele vale 52 mil dólares, porque o ST ele não vale mais $1, né? Agora ele tá valendo, acho que 60 centavos, eu não sei. E ao longo da madrugada chegou aí quase que aos 140 mil dólares o BTC UST. Tudo isso porque o ST ele vale bem menos que $1, né? Então aqui ele não tá valendo de fato agora 52 dólares, ele tá valendo 52 unidades de UST que não valem mais o dólar. Tá? Então tem uma certa diferença de preço entre o USDT e o USDC, que é justamente esse 1 centavo, e isso impacta aqui no Bitcoin. E aí vocês me perguntam, né, agora que não tem muito essa questão de preço, né, a gente tem o USDT e o USDC, qual que eu vou utilizar para as minhas análises?
eu vou ser sincero para vocês, a melhor coisa a se fazer é você utilizar o que tem mais liquidez e mais usuários. Aí os suportes vão respeitar melhor, as resistências vão respeitar melhor. E para você olhar isso, simplesmente vem nesse indicador aqui do volume, que são essas barrinhas aqui, e veja qual que tem maior volume. Então aqui a gente está com volume, olha só, aqui nessa partezinha aqui, olha, de 134 mil tokens. E se a gente pegar o BTC USDC, a gente vai conseguir ver que o volume está apenas de 10 mil. Então o BTC USDT tem quase que 10 vezes mais volume do que o BTC USDC. Ou seja, as pessoas elas estão fazendo mais trades no BTC USDT e consequentemente, né, para você que faz trade, é melhor utilizar esse gráfico mesmo, que é o que eu vou utilizar aqui para estar fazendo as análises. Tá? Mas ainda assim, cuidado com o dólar Tether. Se você tiver oportunidade de proteger o seu capital e não preocupar tanto com liquidez, vá, por exemplo, para o USDC da Coinbase, né? Porque eles de fato têm $1 para cada USDC que foi emitido. Mas eu imagino que é um problema que, devido ao tamanho da Tether e também a própria classificação em capital de mercado, logo eles vão estar resolvendo isso. Outra coisa que eu queria passar com vocês, né, sobre pontos de dados on-chain, é o inflow que está acontecendo nas exchanges aqui mais uma vez, né? Inflow junto a um cenário de pânico, junto a um cenário de baixa, o Bitcoin novamente no range dos 20 mil dólares. As pessoas elas estão trazendo aqui seu dinheiro para as corretoras desde o começo de maio. A gente está vendo um aumento bizarro da quantidade de tokens que estão entrando, a reserva de bitcoins nas exchanges das corretoras, e tudo isso devido a essa queda. As pessoas elas estão levando seus bitcoins para a corretora para vender tudo aí no momento de pânico, né? Então a gente sabe que momentos de pânico são excelentes horas aí para estar buscando acumulações. Além do mais, né, eu gosto de passar com você sobre o índice estimado de alavancagem, né, o quanto que as pessoas elas estão eufóricas e se alavancando, e ele também teve uma queda muito drástica, né, muito provavelmente devido às liquidações que a gente teve ao longo aí da última semana, do preço que foi lá dos 40 mil dólares até aqui próximo aos 28 mil dólares, né, 27 mil dólares, 26 mil dólares. Então é muito importante ressaltar que toda aquela euforia das sardinhas com o Bitcoin está começando a mudar. E por último, mas não menos importante, né, o nosso Open Interest aqui das corretoras, que, olhando aqui em questão de longo prazo, também teve uma queda bem significativa, né? O Open Interest, que estava altíssimo lá quando o Bitcoin estava próximo aos 48 mil dólares, resolveu dar uma queda juntamente com o inflow nas exchanges e com a queda no índice de alavancagem. Ou seja, as pessoas elas estão se expondo menos ao mercado, estão começando a ficar com medo do mercado e, consequentemente, isso é muito bom, para ser sincero, né? Porque vai dar aquela limpada do mercado, já que a gente está num cenário baixista, e isso resulta em excelentes oportunidades de acumulação, principalmente falando de longo prazo, que eu até esqueci, eu vou abrir aqui para a gente analisar depois, o Fear and Greed Index, que deve estar bem interessante face a essas quedas. Outro indicador que eu queria passar com vocês é o MVRV. Ele é um indicador fundamentalista, tá? Com base em alguns cálculos da blockchain, que ele considera o valor de mercado, né, ou o capital de mercado, e o valor realizado. Capital de mercado é basicamente quanto de dinheiro que o Bitcoin tem. Então o capital de mercado atualmente do Bitcoin, ele está na casa aí dos... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui onde é que está falando. Aqui ó, market cap 592 bilhões de dólares. Enquanto o nosso capital realizado, ele está 457 milhões de dólares. E o cálculo para isso é muito simples, né? Se a gente tiver a quantidade de tokens e o capital de mercado, a gente vai saber o preço do Bitcoin. E se a gente sabe a quantidade de tokens e sabe o capital realizado, a gente sabe qual que seria o preço, onde o capital de realizado vai estar ali naquela faixa de preço, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a calculadora, vamos supor que a gente tem aí 19 milhões de tokens de Bitcoin, né? Eu acho que a calculadora não está mostrando para vocês, mas eu vou fazer a conta aqui de uma forma que vocês consigam ver. Mas o nosso capital de mercado, ele atualmente está aqui em 457, 397, 951, 917 bilhões de dólares. E a gente tem atualmente mais ou menos 19 milhões de tokens de Bitcoin minerado. Isso dá como se fosse um preço de 24 mil dólares, tá? Então, caso o preço do Bitcoin abaixe
de 24 mil dólares, significa que esse indicador, essa linhazinha aqui, que é essa relação entre o capital de mercado e o capital realizado, ele vai estar nos níveis mínimos de bear market, tá? Que é justamente essa zonazinha aqui embaixo. Historicamente falando, desde 2012 a gente consegue ver que foi quase que a mínima dos mercados mais baixistas, né? Então a gente conseguiu ver isso lá em 2018. Olha só, que é o Z-Score, ele começa a ficar negativo. A gente viu isso lá em 2015, a gente viu isso em 2012, a gente viu isso agora mais recente, né, no nosso Corona Crash. E a gente pode estar vendo isso agora. Historicamente falando, foram excelentes oportunidades de acumulação. Isso eu vou falar mais nas considerações finais, fica até o final do vídeo, porque eu vou juntar outros setups que estão me dando segurança de estar acumulando Bitcoin para o longo prazo. Outra questão importante é o nosso Fear and Greed Index, que segue nos níveis de extremo medo. Inclusive, eu não sei nem como é que ele conseguiu ficar menos medroso do que há uns dias atrás. A gente chegou a ver o Fear and Greed Index aí valendo até 10 nos últimos dias. Olha só, ele chegou a bater 10 no dia 10 de maio. Mas ainda assim o mercado ele segue em extremo medo. Fato que a gente já está vendo por vários outros indicadores, né, que eu mostrei aqui ao longo desse vídeo, tal como as pessoas com medo de stablecoins, as pessoas mandando Bitcoin para as corretoras, o índice de alavancagem diminuindo, as pessoas sendo liquidadas com o Open Interest caindo, o MVRV chegando abaixo de zero, né? Ou seja, as pessoas começando a ficar no prejuízo com base no capital realizado, e o nosso próprio Fear and Greed Index indicando forte acumulação. Então, sem sombra de dúvidas, né, se você está sem posição no Bitcoin, quer começar a se expor um pouco pensando aí em longo prazo, de fato é um momento bem interessante para você começar a fazer essas acumulações. Bora agora para análise, né, para a gente saber probabilidades, e a gente está muito esticado. O nosso topo prévio está lá na região dos 40 mil dólares no diário e no semanal lá nos 48. Então está extremamente desfavorável para abrir posições vendidas, para querer vender Bitcoin, mas ainda assim o preço continua caindo mesmo a uma região de forte suporte. E aí vocês me perguntam por quê? Pelo medo, o medo dos investidores. Está todo mundo querendo vender Bitcoin, mesmo no prejuízo, para estar botando aquele resto de capital que ainda resta ali no bolso. E isso é um indicativo também de que a queda pode estar acabando e a gente pode vir a ver movimentos corretivos em breve, tá? Então a gente começa a ver que o preço ele está sem força para subir devido à pressão vendedora, e ainda assim a gente vê muitos tokens aí alocados no order book justamente devido ao preço estar muito esticado, né? Enquanto a gente vê do lado dos vendedores, sempre vão ter muitos tokens assim próximos, mas quando a gente começa a subir, não tem muitos tokens alocados, só lá na região dos 40 mil dólares, que é o nosso topo prévio. Então, se você está pensando em vender Bitcoin, toma cuidado, porque você provavelmente vai vender fundo, tá? Antes de passar no Bitcoin, rapidamente S&P 500 e logo depois dominância. S&P 500 perdeu uma zona importantíssima de suporte, seguindo a sua tendência de baixa. E galera, enquanto o S&P 500 estiver caindo, muito provavelmente o mercado de criptomoedas também vai cair. Tem investidores do mercado tradicional que investem no mercado cripto, tem fundos de investimento do mercado tradicional que são focados em investimento de criptomoedas. Eles são sujeitos a várias normas aí da própria bolsa de valores. Então, caso esse fundo de investimento chega a dar um prejuízo negativo até uma norma estipulada de porcentagem, eles são obrigados a fechar suas posições, e tudo isso causa uma correlação entre o mercado tradicional e o mercado cripto. Então, enquanto o mercado tradicional seguir nessa queda, o mercado cripto ele vai seguir na queda muito provavelmente. Só que a gente tem que o mercado tradicional já está caindo há quase que 7 semanas, né? Então, obviamente, a gente vai ver, pode ver, muito provavelmente vai ver esse movimento corretivo para pelo menos chegar aqui na região das médias, para as ações darem uma respirada, para os investidores que estão comprando a ação muito barata aqui, pegar esse repique e colocar o dinheiro no bolso, uma vez que a pressão compradora aumenta a cada vez que o preço cai. Tem mais pessoas querendo comprar ações mais baratas, e isso vai chegar a um ponto onde o mercado tende a se equilibrar, e é aí que causam os repiques. Quando tiver um repique no mercado tradicional, muito provavelmente a gente vai ver esse repique aí no mercado cripto.
a nossa dominância face às stablecoins aí estarem trazendo um baita medo para o mercado. As pessoas estão começando a ficar com medo de estar se expostas a stablecoins que são consideradas altcoins. A gente está vendo uma fuga em massa aí para o Bitcoin, né? Fato que eu já venho falando há bastante tempo que ia acabar acontecendo devido a esse padrão de acumulação. A gente fez um fundo ascendente aqui na dominância, estamos ameaçando romper agora esse triângulo e muito provavelmente, caso o cenário continue de medo, continue aí de menor exposição às altcoins, a gente pode ver aí a gente chegar acima dos 50% de dominância, que também seria outro indicador de que o Bitcoin ele está com os seus investidores bem fundamentados, os seus investidores aí investindo de fato no Bitcoin, no mercado cripto, pelos ideais e pelos fundamentos e não pela euforia e percentual de valorização. Tanto que se a gente pegar aquela listinha, os pares contra Bitcoin, são poucos que estão subindo, tá? Praticamente tudo. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar a variação do maior para o menor, para a gente ver quantos estão positivos. Olha só, por exemplo, AXS, RIF, ELF, eles estão positivos, né? E logo aqui no começo da lista, olha onde é que está a barrinha. Logo aqui, ó, já começa a cair. E daqui para baixo é só sangue, só sangue. Tudo isso porque o capital ele tá saindo. Ó, até tem duas moedas aqui que eu vou excluir aqui. Luna BTC perdeu 96%. O pessoal tá tirando seus investimentos de altcoin e voltando para o Bitcoin, porque ela é a maior criptomoeda. Vocês estão vendo que na queda o Bitcoin ele está caindo aí, deixa eu até voltar aqui de novo para o meu normal. O Bitcoin ele está caindo 2% e as altcoins estão caindo 6%, 3%, 11%, 8%, 14%. E agora, né, na hora que a maré abaixa, que a gente vê quem que está nadando sem sunga, sem calção. E é isso que está acontecendo. As pessoas elas estão vendo que o Bitcoin é a maior criptomoeda, que ela de fato é uma reserva de valor, é proteção de capital. Estão começando a ver que realmente é isso que importa, né? Porque depois de um mercado extremamente eufórico, onde todo mundo ganha dinheiro, que foi o que aconteceu em 2020, 2021, vem a correção do mercado, tá? E aí as pessoas elas ficam na cabeça que a altcoin valoriza mais, que a altcoin pode dar ganhos mais rápido, se expõem demais às altcoins, só que na hora da queda eles esquecem que cai muito mais também. Então foque no Bitcoin, principalmente agora ao longo desse cenário baixista, tá? Passando o nosso Bitcoin agora, né, colocando USDT para a gente conseguir ver um que tem mais volume, né? A gente está perdendo aquela zona verde extremamente importante que eu falei para vocês. Mas o que acontece? A gente chegou a superar os limites, sim. A gente está numa zona que tem pouquíssimo suporte, né? A gente consegue até puxar aqui. Olha os gaps que tem aqui no nosso VPVR. E o que significa isso? Significa que quando o preço rompeu o topo histórico lá em 2020, ele foi quase que direto para os 40 e fez uma correção aqui só na região dos 30 para seguir toda essa bull run que veio acontecendo aí. Logo não criou bases de preço. Então teoricamente, né, como a gente está numa região que não tem muito suporte, o preço ele poderia descer muito aqui. Só que como a gente está caindo já tem bastante tempo, os próprios investidores eles estão criando bases de preço justamente devido a essa queda do nosso topo prévio, né, o nosso ponto de resistência, a gente já chegou a cair aí quase que 33%. Então está extremamente desfavorável para estar vendendo nesses fundos. Quem está vendendo aqui no fundo é justamente as pessoas que estão desesperadas, tá? Então eu imagino que a maior probabilidade seja a gente eventualmente ver um repique, tá? A gente pode ver um repique aí para voltar para a região das médias e continuar essa queda. E eventualmente o mesmo pode acontecer aqui no gráfico semanal. Que o gráfico semanal, nosso topo prévio está aqui nos 48 mil dólares e qualquer coisa, quando esse repique começar acima dos 48 mil dólares, vai ser um topo descendente e é aí que eu vou estar olhando para fazer algumas distribuições das posições que eu estou comprando nessa queda, justamente aguardando o meu repique, tá? Outro ponto importantíssimo, eu vi uma galera falando sobre uma cunha descendente, tá? E por que que eu não tracei essa cunha? Era uma coisa mais ou menos assim, eu imagino. Deixa eu ver. A gente vai pegar esses topos e... Deixa eu ver como que tava a cunha. Eu acho que ela tava aqui assim, ó. O pessoal tava traçando uma cunha mais ou menos desse jeito e falando que o Bitcoin ia pra lua.
Pessoal, a gente teve um toque, 2 toques e teoricamente o terceiro toque seria esse. Só que a gente não teve uma confirmação e eu sempre falo para vocês, eu só traço figuras quando tiver pelo menos 3 toques porque elas têm mais confiabilidade. Qualquer 2 pontos que você traçar, você vai fazer uma reta. Olha só, teve 2 toques aqui em cima, teve 2 toques aqui embaixo. A probabilidade de muitas pessoas estarem vendo essa cunha e operando ela é bem pequena, porque só tem 2 toques, só tem 2 pontos aí que faz essa figura. E tudo isso num cenário caótico aqui de queda. Então eu nem falei dessa cunha, porque ela era simplesmente uma coisa retardada aqui para você estar traçando e analisando agora. Só tiveram 2 toques, galera. Bota isso na cabeça. Figura, se você quer que a figura ela funcione mesmo para você operar como base de compra, suporte, resistência, qualquer coisa do tipo, pelo menos 3 toques. Beleza? Vamos passar no sentimento para a gente ir para as considerações finais para esse vídeo já não delongar mais do que ele já tá. Rapidamente aqui, né? A gente vê que tem muita pessoa shortando Bitcoin. Sempre que chega aqui, ó, chegou próximo a um topo, a gente tem queda aqui no long short ratio. Tá até, caramba, travou tudo aqui, meu Deus do céu. Até o site tá com medo do bear market. Meu Deus do céu. Abri meu site backup aqui, o Coinalyze, e pessoal, a gente consegue ver que quando a gente chega perto de uma resistência, a gente tem uma queda drástica no long short ratio, tá? E se a gente até der um zoom aqui, a gente está chegando próximo a essa resistência, desde que esse movimento de alta aqui chegou próximo aos 28, 29 mil dólares, a gente teve um aumento também nosso Open Interest. O que significa? Pessoas que estão agora comprando, vendendo, né? Estão shortando um ponto de resistência face a um preço extremamente esticado, né? Eu mostrei para vocês que a gente está caindo desde os 40 mil dólares, desde os 48 mil dólares no semanal, e as pessoas elas estão armando posições vendidas. Isso é um sinônimo do medo, do pânico, é a mesma coisa das pessoas querendo comprar o topo, elas estão querendo vender o fundo agora. E quanto mais o long short ratio cair e essa razão aqui entre compradores e vendedores diminuir e até passar do 1, mais eu vou estar interessado em estar aumentando a minha exposição, aguardando um eventual repique que certamente vai acontecer, tá? 99% de chance de acontecer, só não vai acontecer se a bolsa continuar caindo por algum cenário de pânico, mas a bolsa respeita muito as tendências e por isso eu estou agora fazendo exposições parciais focando nisso. Nossas liquidações, né, enquanto o mercado ele estiver caindo e a pressão vendedora das próprias sardinhas vendendo no fundo estiver julgando mais o preço para baixo, a gente vai ver pessoas sendo liquidadas no fundo, tal como está acontecendo, tá? Então teve liquidação aqui embaixo, próximo aos 26 mil dólares. Enquanto tiver liquidação e o preço não passar, é um ponto sim bem legal de acumulação. E o mesmo acontece ao contrário, né? Liquidação dos shortadores é ponto de distribuição. Então, galera, eu acho que nesse cenário medroso, nesse cenário indeciso, a melhor coisa para estar fazendo é estar olhando o sentimento para saber o que a maioria das sardinhas, a maioria do mercado está fazendo e a partir disso você traçar as suas estratégias. Considerações finais para esse vídeo que vai ficar até maior do que eu costumo fazer. A gente está numa zona teoricamente sem suporte, mas devido ao mercado extremamente esticado, eu acho improvável que a gente venha de cara a buscar os 20 mil dólares, tá? A maior probabilidade é que sim a gente faça pelo menos um pullback aí em algum dos gráficos semanal ou diário, para aí a gente poder estar testando esses níveis mais abaixo e confirmando um pivô para a gente seguir essa queda, ou então fazendo um fundo ascendente, né, e de fato encerrando o cenário de pânico. Quem vai ditar isso? Mercado internacional. Tá? O mercado internacional está puxando muito o mercado de criptomoedas, junto com todo esse cenário de medo e indecisão. E consequentemente, né, com isso, as pessoas elas vão ficando com medo de todo o mercado, elas vão vendendo no pânico, elas vão vendendo aí as suas posições para salvar seu capital enquanto ainda é tempo. E a gente está vendo inflação nos Estados Unidos, a gente está vendo as pessoas correndo para o dólar, a gente está vendo as pessoas vendendo os seus ativos depois de já ter desvalorizado muito. E vocês já são grandinhos o suficiente para saber o que faz agora, né? Busquem compras, tá? Não estou falando para comprar tudo, estou falando para você que não tem exposição, que está com dólar, começar sim a pensar em acumulações. É o que eu estou fazendo, é o que eu estou vendo muita gente aí também está fazendo. E vocês vão ver que daqui a alguns meses, alguns anos, de fato, vocês vão realmente
querer ter comprado Bitcoin aí próximo aos 20 mil dólares, que é um baita presente do mercado e de todos esses investidores medrosos para gente que conhece os fundamentos. Lembrando aí também do MVRV, todos aqueles indicadores on-chain que eu passei para vocês, e tinha até alguns outros que eu tinha separado para falar de forma gráfica, mas devido ao tamanho do vídeo eu escolhi não falar e vou estar falando no vídeo de amanhã. Então se você quer ver agora, você sabe as oportunidades fundamentalistas de onde está acumulando, amanhã eu vou falar das oportunidades gráficas para a gente estar juntando e fazendo excelentes compras. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, um excelente resto de semana, uma ótima quinta-feira e tamo junto, galera. Valeu!